Olá, pessoal. Nossa primeira aula do capítulo 1 do Ação Humana. Sem mais delongas, como eu gosto de sempre estar dizendo, vamos compartilhar a parte do texto que nós procederemos com a leitura. Capítulo 1, o agente homem. E aí já tem um em cima do homem, que na verdade é uma nota de rodapé, para que a gente possa ler uma explicação do tradutor, que é um dos fundadores do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Donald Stewart Jr., que é quem traduz para o português a obra do Ação Humana. Ele diz o seguinte, né? A expressão acting man é frequente em toda esta obra de Ludwig von Mises. Então, em inglês, ele usa acting man, que nós usaremos o agente homem. Por seu poder de síntese, que facilita a sintaxe sem trair a semântica, preferimos traduzi-la literalmente por agente homem, em vez de utilizar as formas homem em ação ou homem que age, como fizeram as traduções francesa e espanhola. Então, acting man será traduzido, de uma forma para ficar fácil a leitura e a concordância das coisas, o agente homem. Ação propositada e reação animal. Item 1, que é o que nós estamos fazendo a leitura agora. Item 1 do capítulo 1. Ação propositada e reação animal. É a que se refere à nossa leitura, este vídeo. Ação propositada e reação animal. Então, primeiro estamos definindo o agente homem. Estamos agora, então, definindo o que é ação propositada e o que é reação animal. Ação humana, e essa parte eu vou deixar grifada porque ela até já responde uma parte dos exercícios propostos por Murphy. Ação humana é comportamento propositado. Ponto. Também podemos dizer, ação é a vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz. É procurar alcançar fins e objetivos. É a significativa resposta do ego aos estímulos e para as condições do seu meio ambiente. É o ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determina a vida. Estas paráfrases, ou seja, essas frases extras, podem esclarecer a definição dada e prevenir possíveis equívocos. Mas a própria definição é adequada e não necessita de complemento ou comentário. Então, eu nem vou deixar grifado, porque não é uma parte importante de definição, como é a parte inicial. A ação humana é comportamento propositado. Mas guardem essa frase final desse parágrafo. Mas a própria definição é adequada e não necessita de complemento ou comentário. Então, ela é suficiente, ela é o bastante. Comportamento consciente ou propositado contrasta acentuadamente ou fortemente com comportamento inconsciente, isto é, os reflexos e as respostas involuntárias das células e nervos do corpo aos estímulos. As pessoas têm uma tendência para acreditar que as fronteiras entre comportamento consciente e a reação involuntária das forças que operam no corpo humano são mais ou menos definidas. Isto é correto apenas na medida em que, algumas vezes, às vezes, não é fácil estabelecer se um determinado comportamento deve ser considerado voluntário ou involuntário. Entretanto, a distinção entre consciência e inconsciência é bastante nítida e pode ser bem determinada. Então, o que nós estamos vendo aqui é o quê? Mises começa a colocar as diferenças que vai no título do nosso item 1, ação propositada e reação animal, aquela que é ação consciente e ação inconsciente. O comportamento inconsciente dos órgãos e células do organismo, para o nosso ego, é um dado como qualquer outro do mundo exterior. Ou seja, aquilo que acontece no interior da gente, que a gente não tem controle, que é ato inconsciente, é um dado, é algo dado na natureza como qualquer outro. O homem, ao agir, tem que levar tudo em conta,
tanto o que se passa no seu próprio corpo, quanto outros dados externos, como, por exemplo, as condições meteorológicas ou as atitudes de seus vizinhos. Tudo isso. Existe, é claro, certa margem dentro da qual o comportamento propositado pode neutralizar o funcionamento do organismo. Se torna factível, dentro de certos limites, manter o corpo sob controle. Às vezes, o homem pode conseguir, pela sua força de vontade, superar a doença, compensar insuficiências inatas, aquelas que você nasce com elas, ou adquiridas de sua constituição física, ou suprimir reflexos. Até onde isto seja possível, entende-se o campo de ação propositada. Se um homem se abstém de controlar reações involuntárias de suas células e centros nervosos, embora pudesse fazê-lo, seu comportamento, do nosso ponto de vista, é propositado. Olha que coisa interessante. Se um homem se abstém de controlar a reação animal que está dentro dele, essas reações involuntárias, e embora ele pudesse fazer uso de se refrear, de frear essas reações involuntárias, se ele não faz, ou seja, não fazer, ainda é uma ação. Seu comportamento, do nosso ponto de vista, é propositado. O campo da nossa ciência é a ação humana e não os eventos psicológicos que resultam numa ação. É isto, precisamente, que distingue a teoria geral da ação humana, praxeologia, da psicologia. Olha que ponto forte. Ou seja, perdão que eu só grifei uma parte, o campo da nossa ciência é a ação humana e não os eventos psicológicos que resultam numa ação. É isto, precisamente, que distingue a teoria geral da ação humana, ou seja, a praxeologia, da psicologia. O objeto da psicologia são os fatores internos que resultam ou podem resultar numa determinada ação. O tema da praxeologia é a ação como tal. Ó, que coisa importantíssima, tá certo? É isto também que estabelece a relação entre a praxeologia e o conceito psicoanalítico do subconsciente. A psicanálise também é psicologia e não investiga a ação, mas as forças e fatores que impelem o homem a agir de uma determinada maneira. O subconsciente psicanalítico é uma categoria psicológica e não praxeológica. Quer uma ação provenha de uma clara deliberação, quer provenha de memórias esquecidas e desejos reprimidos que, das profundezas onde se encontram, dirigem a vontade, isso independe. Sua natureza não se altera. Está agindo tanto o assassino, cujo impulso subconsciente, o id, conduz ao crime, quanto o neurótico, cujo comportamento aberrante parece sem sentido para o observador superficial. Ambos, como todo mundo, procuram atingir certos objetivos. Então, eu acho que aqui fica bem claro o ponto importante do que separa a psicologia, a psicanálise, da praxeologia. Para nós, o que importa é a ação, e não o que motivou, né? As questões internas do ser humano que motivou ele a matar. Por exemplo, é mérito da psicanálise ter demonstrado que mesmo o comportamento de neuróticos e psicopatas tem um sentido, que eles também agem com o objetivo de alcançar fins, embora nós, que nos achamos normais e sãos, consideramos sem sentido o raciocínio que lhes determina a escolha de fins, e inadequados os meios que escolhem para atingir esses fins. Já deixei isso grifado porque é importante isso. O termo inconsciente
como usado pela praxeologia, e os termos subconsciente e inconsciente, como aplicados pela psicanálise, pertencem a dois diferentes sistemas de pensamento e pesquisa. A praxeologia, não menos que outros campos do conhecimento, deve muito à psicanálise. E já é, Mises sempre é muito, além de Lorde Cavaleiro, eu sempre digo que ele é muito justo em suas reflexões. Portanto, é ainda mais necessário perceber bem a linha que separa a praxeologia da psicologia. Mises está escrevendo um novo tratado de economia, uma nova ciência. Para tanto, e portanto, ele precisa sempre explicar tintim por tintim, não deixando qualquer linha solta, ponto solto nessa análise, de forma que possam haver discussões a posteriori sobre questões como essa. Ação, voltando ao texto, não é simplesmente uma manifestação de preferência. O homem também manifesta preferência em situações nas quais eventos e coisas são inevitáveis, ou se acredita que o sejam, independentemente se são ou se apenas se acredita que sejam inevitáveis. Assim sendo, o homem pode preferir bom tempo à chuva e pode desejar que o sol dispersasse as nuvens. Aquele que apenas almeja ou deseja não interferir ativamente no curso dos acontecimentos, nem na formação dos seus destinos. Então, aquele que apenas almeja ou deseja não interfere ativamente no curso dos acontecimentos, nem na formação de seu destino. Apenas almejar e desejar não significa ação. Por outro lado, o agente homem escolhe, determina e tenta alcançar um fim. Entre duas coisas, não podendo ter ambas, seleciona uma e desiste da outra. A ação, portanto, sempre implica tanto obter como renunciar. A ação, portanto, sempre implica tanto obter como renunciar. Expressar desejos e esperanças ou anunciar uma ação planejada podem ser formas de ação na medida em que tenham o propósito de atingir um determinado objetivo, mas não devem ser confundidas com as ações a que se referem. Não são idênticas para as ações que anunciam, recomendam ou rejeitam. Expressar desejos e esperanças ou anunciar uma ação planejada podem ser formas de ação, na medida em que tenham o propósito de atingir um determinado objetivo. Ou seja, você falar para alguém que você tem a esperança de que ela faça algo, e a partir dali essa pessoa faz algo, e você usou isso como uma maneira de manipulação, é uma ação. Mas não devem ser confundidas com as ações a que se referem. Não são idênticas às ações que anunciam, recomendam ou rejeitam. Então, a ação de você falar para alguém aquilo que você deseja é uma ação, mas ela não pode ser confundida com a ação da pessoa que ela vai fazer, mas também é uma ação. Ação é algo real. Falar para a pessoa é algo real. Manipular alguém é algo real. O que conta é o comportamento total do homem e não sua conversa sobre ações planejadas, a não ser que essa conversa tenha um fim em si mesmo, mas não realizadas. Por outro lado, é preciso distinguir claramente ação e trabalho. Ação significa o emprego de meios para atingir fins. Ação significa o emprego de meios para atingir fins. Geralmente, um dos meios empregados é o trabalho do agente homem.
Geralmente, um dos meios empregados é o trabalho do agente homem, mas nem sempre é assim. Em circunstâncias especiais, apenas uma palavra é necessária. Quem emite ordens ou proibições pode estar agindo sem que esteja realizando o trabalho. Falar ou não falar, sorrir ou ficar sério podem ser ações. Então, avalizando o que eu falei ali acima. Consumir e divertir-se são ações tanto quanto abster-se do consumo e do divertimento que nos são acessíveis. A praxeologia, portanto, não distingue o homem ativo e enérgico do homem passivo e indolente. O homem vigoroso, que diligentemente se empenha em melhorar suas condições, age tanto quanto o homem letárgico, que indolentemente aceita as coisas como lhe acontecem. Porque não fazer nada e ser indolente também são ações e também determinam o curso dos eventos. Onde quer que haja condições para a interferência humana, o homem age, pouco importando se o faz por meio da ação ou da omissão. Aquele que aceita o que poderia mudar age tanto quanto aquele que interfere no sentido de obter um resultado diferente. Um homem que se abstém de influenciar o funcionamento de fatores psicológicos e instintivos também age. A ação é não somente fazer, mas, não menos, omitir aquilo que possivelmente poderia ser feito. Uma frase forte. A ação é não somente fazer, mas, não menos, omitir aquilo que possivelmente poderia ser feito. Rodrigo, o que isso tem a ver com economia? Ação, você tem dinheiro na mão e gastar, poderia ser uma ação, mas também é uma ação não gastar. Você se omitir daquilo que possivelmente poderia ter feito e poupar, é uma ação econômica em si mesma. Podemos dizer que a ação é a manifestação da vontade humana, mas isto não acrescentaria nada ao nosso conhecimento. Porque o termo vontade significa nada mais do que a faculdade do homem, consciência do homem, de escolher entre diferentes situações, preferir uma, rejeitar outra e comportar-se em consonância com a decisão tomada, procurando alcançar a situação escolhida e renunciando a outra. Tudo aquilo que já foi dito anteriormente. E assim, a gente encerra a leitura do item 1 do capítulo 1 do livro Ação Humana. Apesar da introdução ser uma parte extremamente importante na minha consciência, daqui para frente, quando a gente for estudar o guia de estudos do Ação Humana, é daqui para frente que Robert Murphy se dedica ao trabalho. Então, espero vocês para a leitura do próximo item. Abraço a todos e até lá.